Fala pessoal do sexto ano, estamos mais uma vez aí com a nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Aldi Mahler e nós vamos aí agora iniciar um novo capítulo aí dentro dessa nossa sessão, que ele vem a ser intitulado como Palavras que Ensinam. Então nós vamos falar aí sobre algumas questões dos gêneros que nós vamos trabalhar, que tem a ver com essa questão de textos normativos, né? Normativos tem a ver com normas, normas tem a ver com leis, regras, deveres. Então nós vamos falar algumas questões aí relacionadas a esse tipo de texto. Mas antes de nós iniciarmos a nossa aula sobre os textos normativos, a professora quer retomar com vocês o conteúdo da aula anterior, que foi aqueles exercícios que eu passei lá, falando para você aplicar em casa, como lição de casa, e aí depois verificar se você acerta a questão. Se você não fez, esse é o momento que você pode fazer. Então, são essas palavrinhas aí que a professora tinha deixado já, e eu vou fazer com vocês cada uma delas ali, para nós aplicarmos aquilo que nós aprendemos relacionado à questão da acentuação. Eu vou fazer aqui no quadro para ficar mais fácil aí a questão da visualização, enquanto a professora vai colocando a palavra, eu vou acentuando e vou falando para você por que eu estou acentuando, para que você fixe aí esse conteúdo. Lembrando que nós falamos da questão das monossílabas, as monossílabas acentuadas são terminadas em A e O, as oxítonas acentuadas são terminadas em A e O, em, as paroxítonas, as paroxítonas são as não terminadas em A, E, O, em. Se você quiser gravar lá aquele mnemônico lá do professor Noslen, né, que é o Linus Pissan Romus Sonchão, tudo bem, né? Mas isso daí, se você não quiser, também não precisa. É só você saber que a paroxítona é o contrário da oxítona e a proparoxítona, todas são acentuadas. Isso é a regra de acentuação. Então vamos lá. Regra básica, né? Nós temos algumas regras especiais, mas isso nós vamos aprender em um outro capítulo, em um outro momento. Então vamos lá. Ali a primeira palavra que tem ali no quadro é a palavra íons. Pessoal, como que eu separo a palavra íons? Assim, dessa forma, íons. Então nesse caso, se termina em NS aqui, você tem que acentuar, porque é uma paroxítona terminada em NS. Em N, né? Tem a seguida de S. A próxima palavra é a palavra rubrica. Se eu não sei como eu pronuncio esta palavra, muita gente fala o quê? Rúbrica. Rubrica é o correto. Rubrica quer dizer que é uma assinatura, alguém que vai lá e faz uma assinatura num documento, por exemplo. Então, nesse caso, ele rubricou. Então, a sílaba tônica está aqui. Vou acentuar? Não, é paroxítona terminada em A. Não posso acentuar. Lembra lá que a professora falou dessa palavrinha aqui? Toda vez que você ouvir um jornalista falando na televisão a palavra, ele bateu o recorde, tá? Então o correto é dessa maneira. Por que eu não acentuo? Exatamente porque a sílaba tônica está aqui, terminada em E, não posso acentuar. Se fosse recorde, como a maioria aí das pessoas falam, deveria ter acento, não tem, tá? Então não tendo acento, eu falo a sílaba tônica no cor. Vamos lá, próxima palavra, férias. Olha, férias, né? Nós não estamos em férias, né? Nós estamos estudando. Por isso, nós vamos fazer essa acentuação aqui, porque férias é uma paroxítona terminada em ditongo, por isso que ela é acentuada. A palavra ingênuo. A palavra ingênuo, ela tem 3 sílabas. Pessoal, a sílaba tônica está aqui no G. Então, se ela é uma paroxítona terminada em ditongo, ela tem que ser acentuada. A palavra fêmur. A professora vai colocar aqui, ó, fêmur, tá? É um osso aí, né, do corpo humano. O fêmur, ele é uma paroxítona, porque ele tem a sílaba tônica aqui e ele é terminado em R, não é terminado em A e A, em. Então, por isso que ele tem que ser acentuado. A palavra humus, tá? Então, nesse caso aqui, o humus, né, que é usado muito aí na questão da agricultura, né, para você colocar aí nas plantinhas. Então, o humus aí, ele tem essa questão de ter a sílaba tônica aqui, terminada em us, tem que ser acentuada porque é uma paroxítona terminada em us. A palavra íris, olha, a palavra íris aqui, ela também tem que ser acentuada porque ela tem a sílaba tônica aqui no i e é terminada em s. A palavra harém,
né? Harém, né? Os reis, né? Tinham muitas mulheres, então, é o harém, né? Do rei. Então, nesse caso aqui, ó, o rei é a minha sílaba tônica, então eu tenho que acentuar, porque ela é uma oxítona terminada em. Toda oxítona terminada em tem que ser acentuada. Armazéns, olha, qual que é a sílaba tônica de armazéns? Eu não falo armazéns, eu não falo armazéns, eu falo armazéns. Então, a sílaba tônica está aqui. Eu tenho que acentuar porque ela é o quê? É uma oxítona terminada em ens. A palavra itens, essa palavrinha que muita gente erra na hora de escrever, não tem acento, gente. Ela é o que? Paroxítona, terminada em ENS. Onde que eu acentuo ENS? Só na oxítona, então não posso fazer acentuação. A palavra árduo, olha, né, uma coisa difícil, né? Então, a palavra árduo tem que ter acento porque ela é uma paroxítona terminada em ditongo. A palavra álcool, a gente vê bastante. Esses dias a professora foi no mercado e lá estava uma placa álcool em gel. E estava sem acento. Então tem que acentuar essa palavra aqui, porque ela é uma proparoxítona. Sério, professora? Isso daqui é uma proparoxítona? É uma proparoxítona. Olha, você faz essa separação aqui. Lembra que a professora falou dessas duas letrinhas aqui? Letras idênticas eu tenho que separar. Então, pronto, é uma proparoxítona. Qual que é a regra da proparoxítona? Toda proparoxítona ela é acentuada. Então, nesse caso, o álcool precisa ser acentuado. A palavra benção, a palavra não é benção, né? A palavra benção tem acento nessa sílaba, porque essa sílaba é a sílaba tônica. Toda paroxítona terminada em ditongo deve ser acentuada. E o pódium, você não fala pódium, né? Você fala pódium, tá? Então, no lugar onde os atletas, né, vão lá para receber as suas medalhas, né? Então, ó, pódium tem que ter acento. Por quê? Porque é uma paroxítona e ela tem a questão aí de ser terminada com com M ali. Então, nesse caso aqui, tem que fazer essa questão da acentuação, né? Terminada em ditongo. Tem que fazer essa acentuação aí correta. Se você fez, acertou, a maioria, parabéns, né? Se você não acertou, reveja as regrinhas que a professora colocou em relação a essa acentuação. Então aí encerramos aí essa questão aí do nosso conteúdo de acentuação. Então vamos lá falando agora sobre o conteúdo mesmo dessa aula. Nós falaremos então sobre o texto normativo, a professora já tinha falado para vocês, né? O que tem a ver com normativo? Normativo tem a ver com regras. Então, um texto normativo, quando você está diante de uma reunião, por exemplo, você vai num determinado condomínio, né? Você vai numa empresa, e mesmo vocês que gostam muito de jogos, por exemplo, vamos jogar? Vamos! Quais são as regras do jogo? Não tem regra? Tem, né? Então, todos nós, quando vamos fazer alguma coisa em grupo, nós formulamos algumas regras e nós temos que obedecer aquelas regras. Não é só porque é uma coisa formal que tem que ter regra. Não, na tua casa, por exemplo, tem que ter regras, né? Na casa do teu amigo, tem que ter regras. Algumas regras são mais inflexíveis, algumas não são tanto, mas tem regras. Toda família, ela se baseia nas regras ali da sua família. A minha família tem uma regra diferente da sua, mas não deixa de ser regra. Isso é normatizar, é colocar normas que devem ser obedecidas. Teu pai e tua mãe falam assim, olha, você tem que dormir tal horário, porque no outro dia você tem que acordar cedo, ou por causa de alguma outra situação. Então você tem que obedecer, porque os teus pais, eles são os responsáveis por você. E aí você está na casa deles e você vai seguir aquelas regras. Não seguindo, quebrando as regras. Alguma coisa acontece, né? Pelo menos a minha mãe, ela não deixava as coisas tão baratas assim, não. Então, na escola, você tem que seguir regras. Mesmo agora que nós estamos aí nesse período em que não podemos nos encontrar aí presencialmente, também tem algumas regras, gente. Se você quebra essas regras, você não consegue entender conteúdo. Está aqui ouvindo a professora falar sobre a acentuação. Perdeu um momento porque você... eu olhei o meu celular bem na hora que a professora passou um macete importante, o bizu.
perdeu, né? Então também tem regras em relação, mesmo a esse período em que você não precisa ir à tua escola física, mas nós estamos aqui numa escola em que eu tenho que seguir regras, você tem que seguir regras também. Então o texto normativo, ele tem a ver com essa questão de seguir regras. Aí no teu livro ele tem aí esse conceito que fala exatamente isso que a professora acabou de falar. Então ele diz assim, é um texto pertencente ao domínio dos textos normativos que tem por finalidade estabelecer regras e normas. O regimento é composto de artigos, parágrafos, incisos, alíneas e itens. Todos esses elementos se repartem em seções, títulos e capítulos que permitem a organização em temas. Cada um desses títulos trata de um assunto específico referente ao conteúdo do regimento. Pessoal, regimento, então, ele é um gênero literário aí que tem a ver com essa questão de fazer um texto que normatiza aquelas regras sobre uma determinada instituição. Principalmente aí as questões do governo, por exemplo, que tem regimentos, tem leis, né? Então, nesse caso é muito utilizado, né? Quem tem aí o pai advogado sabe muito dessa questão aí de que leis, né? Precisa decorar um monte de lei, porque tem que aplicar em determinada situação. Então, tudo isso é usado aqui nessa questão do regimento. Elas são normas que vão ser ali escritas para que quando alguém tem alguma intencionalidade de quebrá-las, né? Alguém pode falar, olha, você está quebrando determinada regra do regimento tal. Então, nesse caso, o regimento é um documento formal. Né? Na nossa casa, a mãe não fica colocando, né, o regimento, olha aqui, assina, menino, né? Ela só fala e a gente já obedece, né? Mas nesse caso aqui, esse regimento, ele é algo por escrito e as pessoas assinam, concordam com esses regimentos. Aí mesmo no teu livro, você pode acompanhar, então, essa questão do que seria esse regimento, o que ele falou que ele tem artigos, tem alíneas, tem incisos, né? O que seria isso? São estruturas do texto. Como nós fazemos uma redação, tem em introdução, desenvolvimento e conclusão, o regimento ele também tem esse tipo de estrutura. Então, olha lá, ele começa lá falando, esse símbolozinho que está aqui, ele é parágrafo, quer dizer, quando aparece esse símbolozinho, parece dois S, né? Um em cima do outro. Então, nesse caso aqui, você tem, ele quer dizer parágrafo primeiro, tá? Então, é só um símbolo. Serão afastados os elementos sem qualquer justificativa aceita pelo chefe. Artigo, né? Olha ali, lembra que ele falou que o regimento tem artigo? Daí, parágrafo primeiro, artigo 18º, veja que ele usa muito a questão dos números ordinais, né? Então, por isso que a gente estuda lá também numeral, né? Então, numeral ordinal é isso daqui, primeiro, segundo parágrafo. Então, você faz a leitura ali e você sabe que aqui está falando sobre a questão de dever, que alguém tem que fazer aquilo que está escrito. Aqui a questão, aqui a professora deixou, né, para colocar o parágrafo, o inciso, né? Aquilo que foi colocado depois que eles fizeram as leis, então foi acrescentado, né? E aqui o artigo 26º, né? A leitura do numeral ordinal aí importante. Então, essa é a forma que o regimento se apresenta, uma forma mais formalizada, porque isso vai ficar num documento escrito, né? A cobertura que ele fala, os numerais romanos, né? O I, que significa o 1, né, o primeiro, o V, que significa o quinto, tá? O X, que significa o 10. Tudo isso a gente aprende lá em numeral ordinal e nos numerais romanos também. Aqui a professora colocou, é bem interessante esse site, porque eu não sei se você sabe que em relação às leis, você fala assim, quem faz as leis, né? Quem que tem a ideia das leis? São os deputados? São os vereadores? São os presidentes? São os governadores? E somos nós. Qualquer pessoa pode ser uma pessoa que idealiza essa lei. Então, a lei, ela também tem essa questão de ter uma questão de normatizar alguma coisa. Mas eu posso propor essa lei, professora? Pode, eu posso, você pode. Você ainda não é eleitor, porque tem uma idade para ser eleitor, mas você também pode participar. Nós temos esse processo aí democrático de participar das leis de uma cidade. É lógico que para você propor uma lei, para que ela seja realizada, você precisa de um número grande de pessoas
para também comporem essa ideia junto com você, para que ela vire uma lei. Mas muitas leis que já existem na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, foram propostas não somente por políticos, mas por cidadãos comuns como eu e você. Então, esse Cidadania, ele é um portal que você pode acessar lá e pode fazer uma sugestão de lei. Por exemplo, aqui, ó, leis legislativas, tem a ver com as pessoas que são lá eleitas para fazer isso, né? Então, proponha uma nova lei. E aí, nesse caso, você tem o direito de propor isso. E se mais pessoas assinarem, se concordarem com você, engajarem ali nessa luta, ela pode ser, então, transformada em lei. Evento interativo, participa dos debates, né? Então, você gosta dessa questão da política, você vai lá e faz a tua opinião, né? Você tem aí vários elementos na política que você pode participar. Ah, concordo, não concordo, né? Não brigar, nós podemos discutir. Discutir não quer dizer brigar, quer dizer cada um falar a sua opinião e as razões por que opina sobre isso. E nós temos também a consulta pública aí nesse site que ele fala sobre a questão do opine sobre os projetos de lei. Tem algum projeto de lei que você viu que você não gostou? Então você pode lá dizer, olha, não gostei desse projeto, acho que ele não vai ter benefícios para a nossa sociedade, por isso, apresenta as suas razões e aqueles que são responsáveis, eles podem ler ali e verificar se tem sentido. Olha, o que a professora falou? As ideias populares, olha só, né? Redução da remuneração mensal para 50% para deputados, né? Isso aqui vai ser difícil dos deputados aceitarem, mas nós podemos propor esse tipo de lei, né? Não é justo? É justo, então vamos propor, né? Então você pode ir aqui nesse site e fazer também a sua colocação. Aqui a professora colocou a lei da internet. Nós estamos na internet, nós não estamos livres de leis. Nós temos leis na internet. Tem gente que acha que na internet você pode fazer o que você quiser. Não, tem lei para isso, né? Então, você tem aqui essa questão principalmente das fake news, né? De você também fazer calúnia contra alguém. Ah, você acha que você faz um fake, né? Um personagem fake e você está livre aí? Não está, né? Então, se você fizer mal a alguém na internet, você pode ser indiciado por isso, você pode ser penalizado, então tome cuidado. Então todas essas leis aqui são relacionadas ao uso da internet, tá? Mentir sobre sua identidade, né? Quem já não fez um fake, né? Mas lógico, você vai fazer para jogar e tal, mas não vai prejudicar as pessoas. Tem uma lei que diz que se você fizer uma calúnia contra alguém, você vai ser implicado nela, e aí eu tenho que tomar esse cuidado. Então, as leis e os regimentos, eles são textos normativos que são exatamente com essa funcionalidade aí de verificar quais são os deveres de cada um dentro de uma instituição, e você também faz parte disso. Essa foi a nossa aula, então, sobre o gênero texto normativo. Eu espero que você tenha aprendido. Se você quiser entrar lá no E-Cidadania, propor uma lei, né, faça isso, isso é muito legal, isso dá uma questão de ser cidadão. Então, eu espero vocês na nossa próxima aula e bom estudo para vocês. Tchau!